Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça de hoje. Você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp 61 999 75 81 40 e pode nos acompanhar também pelo YouTube da Rádio Justiça ao vivo. Agora 10h06. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje do debate: legislação garante segurança alimentar de produtos artesanais. Vamos saber como a legislação trata desse assunto, como garantir a qualidade e também a segurança alimentar desses produtos, como identificar se um alimento feito de forma artesanal ele é próprio para o consumo. Será que temos políticas públicas que tratam da segurança alimentar e nutricional? Por isso, estamos recebendo aqui a advogada especialista em direito do consumidor e rotulagem de alimentos, doutora Simone Magalhães. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui na Rádio Justiça. Também está conosco o extensionista rural e técnico em agroindústria da Emater DF, Paulo Álvares. Paulo Álvares, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado, Sérgio, pelo convite. É muito importante a gente participar desses debates, a sociedade entender de fato o que acontece quando se trata de produção de alimentos artesanais. E também está conosco por telefone, ele que é uma referência nacional em legislação de alimentos, diretor de assuntos regulatórios da Regula, Daphne Didier. Daphne, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar com vocês e conversar um pouco mais sobre as legislações e o que está envolvido na parte de regulamentação de produtos artesanais, seja de produtos de origem animal ou Anvisa. Muito obrigado pelo convite. Vou começar com você, Paulo, para falar um pouquinho o que é o Emater, o que é a Emater no caso, né? Conta para o nosso ouvinte o que é a Emater, porque até como conversamos aqui fora do ar, as pessoas confundem, né? Embrapa e Emater, né? Isso. A Emater é uma empresa pública vinculada ao GDF, o Governo do Distrito Federal, e a Embrapa ela é uma empresa de pesquisa, né? Uma empresa reconhecida mundialmente, muito respeitada e faz um trabalho excelente. E com base no trabalho que eles fazem de pesquisa, nós da Extensão Rural destrinchamos isso, interpretamos todas as questões de pesquisa e passamos e transmitimos isso para os produtores rurais de forma compreensível, de forma que eles possam compreender, certo? E nós temos como principal missão, né, é buscar o desenvolvimento rural, né, de forma sustentável em todos os âmbitos, seja social, econômico, né, e também ambiental. E nesse caso vocês dão um apoio também para a produção artesanal, o pequeno produtor. O nosso foco principal é o pequeno e o médio produtor. O objetivo é que muitas das vezes os produtores, eles sempre produziram, sempre estiveram nessa realidade, mas tem pouco conhecimento técnico do assunto. O objetivo é levar esse conhecimento técnico onde eles possam se tornar profissionais na área que eles atuam, né? Seja na área vegetal, animal ou então até a mesma agroindústria. Doutora Simone, a pessoa tem lá as suas vaquinhas, quer produzir o seu queijo, vender o seu leite, mas não é chegar assim, embalou e vendeu, né? Temos uma lei para isso. Sérgio, é muito interessante quando as pessoas têm esse espírito, né, de contribuir com a nossa sociedade, ofertando alimentos aí no nosso mercado. Mas é sempre importante lembrar que antes disso, nós precisamos observar várias legislações que regem essa produção de alimentos. É um universo gigantesco e, claro, como o alimento ele é extremamente necessário para todos nós, no nosso cotidiano, são muitas as regulamentações específicas que incidem tanto na própria produção do alimento, afinal de contas ele precisa estar íntegro para ser consumido, como na própria informação na rotulagem, que vai ser aí esse canal de comunicação com os consumidores. Eu pergunto para você, Daphne, essa situação, né, do produtor pequeno, produtor rural pequeno ali, o artesanal, quais as principais dúvidas que chegam para você aí sobre como começar o negócio? Sérgio, é bem comum essa dúvida, porque as pessoas ainda não têm um amplo entendimento sobre o que é produto de origem animal artesanal, principalmente, né? O processo de regularização desses alimentos, através do selo ART, que foi instituído lá pela Lei 3.680, que alterou a Lei 1183 de 50,
incluindo ali o celular, posterior à Lei 13.860 e decreto também que complementam os 99, instituiu a possibilidade de ter produtos de origem animal artesanal, né, ou artesanais, na realidade. E aí as pessoas têm confusão em saber se esse produto é só um selo que eu vou colocar no meu rótulo, se é só um produto que eu chamo de artesanal, como se dá esse processo. E não é somente um selo. É um selo, obviamente, que vai ser concedido aos produtos, mas eles dependem de uma regularização dentro do órgão específico, que no caso de produtos de origem animal, a gente está falando do Ministério da Agricultura, seja a nível federal, pelo CIF, estadual, CIA, ou sim municipal. Ou seja, essa concessão de característica de produtos artesanais de origem animal, através do selo arte, ele requer uma mínima regularização do produtor. Então, quando a gente fala de artesanal, nos remete muito àquela coisa feita muito simples, sem ser industrial, sem necessitar de tantos processos, com características tradicionais, regionais, culturais, de valorização até territorial, mas isso não isenta a necessidade de uma mínima regularização do estabelecimento, do produtor e do seu produto. Hoje, no Brasil, a gente tem regulamentações para produtos de origem animal, são várias normas, assim como a Simone falou. A gente tem hoje já normas específicas para produtos carnes, produtos lácteos, de pescados e derivados, produtos de abelhas, como também outros produtos. Mas ainda se necessita de muito mais ampliação no aspecto de regulamentação desses produtos, para que eles sejam uma realidade para todos os pequenos produtores agroindustriais de pequeno porte, microempreendedor individual, entre outras categorias que a gente encontra no Brasil, para que eu possa, de fato, regulamentar esse meu produto artesanal, conseguir vendê-lo como artesanal, porque isso traz uma valorização, e conseguir expandir esse mercado valorizando o produtor e a origem dos seus produtos. Mas, sim, necessita-se de uma regularização e não é a simples vontade ou demanda de dizer o meu produto é artesanal. Ele é regulamentado e necessita de uma série de etapas que tem que ser cumprida antes de colocar esse produto no mercado. Paulo, vamos aproveitar esse gancho sobre colocar no mercado, né? O que trouxe até essa pauta para o nosso ouvinte, que tem a intenção de esclarecer o nosso ouvinte, também o produtor rural, de pequeno porte, produto artesanal, foi, por exemplo, a publicação de um queijo, né, todo furadinho, em que a pessoa fala sobre a contaminação desse queijo por coliformes fecais. Você pode explicar para o nosso ouvinte se temos que ter um pouco de cuidado quando essas informações são publicadas, algum sensacionalismo também? Sim, isso é uma questão que precisa ser bem entendida, né? Quando uma pessoa que não compreende bem sobre o tema lê aquilo, pode ter N as interpretações. E na maioria das vezes a interpretação sempre é ruim. Sempre é para o perigo e para o risco da saúde do consumidor. Mas é muito importante a gente entender o seguinte. É muito, como eu vou falar para vocês, precipitado falar que um queijo furadinho ele tem contaminação, da mesma forma que é muito... da mesma forma arriscado, né, dizer que um queijo furado, né, não tem nenhum tipo de contaminação e é seguro. Né? Depende de N os fatores para dizer que aquele queijo é ou não é contaminado. Né? Muitas das vezes, e outro ponto ser levado em consideração também, que não necessariamente porque o queijo está furado quer dizer que vai acontecer ali vai acontecer uma contaminação alimentar naquele processo. Né? O processamento, o processo de elaboração dos queijos, ele tem N fatores que podem ocasionar a questão dos furinhos, seja de forma proposital ou não. Né? E para se obter um queijo de qualidade, a gente tem que pensar ainda lá no início. Né? Não se produz um queijo, não se obtém um queijo com qualidade, se não se tem um leite de qualidade. Né? Então, inicia-se o trabalho lá no início. Né? O animal tem que passar por uma alimentação adequada, ele tem que ter saúde, tem que passar por um processo de ordenha, que é a retirada do leite, a coleta do leite da vaca de forma higiênica. Né? E na maioria das vezes, todo esse processo acontece com um controle até que rigoroso e cuidadoso. Porque na maioria das vezes o produtor rural ele precisa vender seu produto. E se o produto já não tiver qualidade no início do processo, ele não consegue colocar esse produto no mercado.
né? Então ele precisa já ter qualidade logo no início, né? O que na maioria das vezes acontece, né, é uma falha no processo de conservação pós-produção, né? Depois que esse produto pronto, que o queijo pronto sai da propriedade até chegar ao consumidor, ele passa por N caminhos, né? Até mesmo o transporte desse queijo até chegar ao ponto de comercialização, se não bem adequado, não bem realizado da forma correta, controle de temperatura, ambiente higienicamente adequado, né? Vai chegar no ponto de comercialização, se esse queijo não é bem armazenado, se não tem equipamentos adequadamente com as temperaturas corretas, ou então é muito comum em estabelecimentos que fazem comercialização desses produtos, a máquina ser desligada durante a noite, né? Para economizar energia, isso vai baixar a temperatura. O queijo que estava contaminado, ele tem todas as condições para desenvolver N micro-organismos, né? Passou disso, tudo acontece perfeitamente quando o consumidor pega esse queijo e leva para casa, né? Se ele não transportado adequadamente até chegar em casa, se não bem conservado na residência de quem vai consumir, o consumidor final, ali ainda vai acontecer possibilidade de risco de contaminação, né? Pode ser que tudo isso aconteceu perfeitamente, chega na casa do consumidor e ele não faz o procedimento correto e o queijo se contamina nesse processo. E Daphne, o que você pode falar sobre esse queijo? Qual a orientação que você dá para o nosso ouvinte? Os cuidados quando for comprar um queijo caseiro ou artesanal? Primeiro a gente tem que lembrar que, como a gente bem falou, independente de ser um produto artesanal ou não, esse é um produto de origem animal e ele requer registro, requer regulamentação. Sobre o queijo, as oleaduras que podem aparecer, as colinas, como o Paulo bem falou, e os fatores podem intervir. Até mesmo no queijo coalho, a presença dessas oleaduras, elas são até naturais, porque é uma característica do produto, óbvio. E tudo tem a ver com as qualidades que ele falou, principalmente também com o processo de prensa do próprio queijo, de forma, entre outros. Mas quando a gente vai pensar em comprar um queijo seguro, um queijo que possa garantir os mínimos cuidados necessários à estabilidade e saúde do consumidor, a gente tem que lembrar que esse produto tem que ser regulamentado. Então, a orientação é sempre observar o rótulo do produto. Ele possui o registro, o selo do Ministério da Agricultura, que aí garante que esse produto foi inspecionado e que ele é seguro para o consumo. Essa é a primeira etapa. Esse selo é muito fácil de identificar, ele vai estar na rotulagem, é um selo circular com o número do registro, que ele pode ser tanto como CIF, como eu já falei, que é Serviço de Inspeção Federal, pode ser um CIR, Serviço de Inspeção Estadual, ou pode ser um SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Independente de qual tem ali no seu produto, a importância que exista. Isso é o primeiro ponto. E evitar, obviamente, queijos e produtos que não tenham a origem estabelecida. Ou seja, o que não tem origem estabelecida, o que você não consegue garantir uma rastreabilidade, parte do princípio que ele não foi inspecionado. Até mesmo, para você ter ideia, os queijos, produtos lácteos e queijos artesanais, eles são regulamentados, como eu já falei, e uma das principais questões na hora de regulamentar um queijo artesanal, para você ter ideia, é que o estabelecimento possua regulamento técnico de boas práticas agropecuárias. Ou seja, é necessário que ele garanta os requisitos mínimos de qualidade para aquele produto. São vários requisitos que ele tem que cumprir, desde treinamento de todos os colaboradores, qualidade do leite, destinação, origem, a rastreabilidade, para que esse produto, de fato, chegue à mesa do consumidor o mais seguro. Então, acho que o primeiro ponto é sempre observar e atentar se esse queijo, de fato, ele tem um serviço de inspeção, se ele foi fiscalizado, se ele foi inspecionado, que isso te dá garantias mínimas de que passou por inspeção e que ele vai estar seguro. Não necessariamente que isso é um atestado de que você nunca vai ter problema, porque óbvio que não, como o Paulo falou, tem problemas que podem acontecer até na conservação do produto, mas é o primeiro sinal, que é através da rotulagem que você vai ver essa informação, e que aquele produto contém ou garante as condições mínimas para ser consumido. Então, ficar atento à rotulagem, ficar atento ao registro desses produtos é essencial para garantir um queijo de qualidade dentro, um queijo ou qualquer produto de origem animal, artesanal, dentro da mesa do consumidor.
Doutora Simone, o Paulo falou uma palavra mágica para a senhora, né? Rotulagem. E como é que fica essa questão da rotulagem dos produtos artesanais? Temos também uma rotulagem obrigatória? Sim, existem rotulagens e existem informações, como o Daphne bem apontou, que são esses selos, que eles vêm justamente para garantir segurança ao consumidor. Então, mais uma vez, é importante a gente destacar aqui o quanto a rotulagem ela é necessária, a rotulagem correta, a rotulagem feita realmente observando todos os requisitos legais, todas as regulamentações, seja de Anvisa, seja do Ministério da Agricultura, da Secretaria Nacional do Consumidor ou do Inmetro, por exemplo, porque é isso que garante o consumidor, que aquelas informações que estão ali vão indicar se aquele produto é para ele ou não, se aquele produto passou por aqueles sistemas de segurança, como o Daphne bem apontou aqui, né, esses selos que demonstram a inspeção, vem justamente, Sérgio, cumprir com algo que está no próprio Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, os produtos disponibilizados no mercado, eles não devem ocasionar riscos à saúde e à segurança do consumidor. Então, observar algumas informações como qual é a origem daquele produto, daquele alimento, quem é o fabricante, o que é realmente aquele alimento, a data de validade, esses produtos de origem animal, esses selos de inspeção, eles são extremamente importantes para garantir uma segurança mínima ao consumidor, para garantir realmente que aquele produto ele está ali, né, pelo menos teoricamente, ele está cumprindo com as determinações legais, principalmente quando a gente pensa em critérios higiênicos sanitários, né, porque a fabricação de alimentos guarda complexidade, né, não é fácil produzir alimento, na verdade exige uma responsabilidade muito grande produzir um alimento, colocar esse alimento no mercado. Então, não à toa, nós temos uma grande quantidade de regras regulatórias. Por que o poder público ele vem disciplinar tanto a temática dos alimentos? Justamente porque o alimento ele pode ocasionar muitos danos à saúde das pessoas, muitos danos à saúde dos consumidores. Então, nós temos várias regras, um universo, na verdade, que é até difícil, né, manejar todas elas para que esse consumidor, essa pessoa que vai fazer a ingestão desse alimento, tenha garantido uma segurança mínima. Então, a rotulagem é essencial para isso. Então, o consumidor observar isso, tentar evitar a compra de alimentos sem rotulagem, porque nesse caso... Encontramos muitos, né? Muitos, Sérgio, com certeza. E aí a pessoa não sabe nem quem é que produziu aquele alimento. Vem lá de Minas. Justamente. São deliciosos, mas assim, é importante ter uma fonte segura, né? Justamente para ter preservado aí a saúde, segurança e até mesmo a própria vida do consumidor. E até a responsabilização, né? Caso você tenha algum problema de saúde devido àquele consumo. Está lá sem rótulo, sem identificação, e vai processar quem? O dono da quitanda? Isso é importantíssimo, a questão de responsabilidade civil, né? Ou seja, as regras, elas vêm para evitar que problemas aconteçam. Por isso que nós temos regulatórios de alimentos, por isso que nós temos a própria essência do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, deixar claro para todos quais são as regras que precisam ser seguidas. A intenção é prevenir, evitar que problemas aconteçam, mas quando o problema acontece, aí a gente entra em uma outra seara, que é a reparação daqueles danos que o consumidor sofreu. E nesse ponto, ter a confiança daquele próprio lugar de compra, ou seja, o comércio que vendeu, ter a confiança de quem é o fabricante daquele alimento, né? Essas informações estão na rotulagem do alimento ou devem estar na rotulagem do alimento, é justamente essencial para se cumprir o que está no próprio Código de Defesa do Consumidor, porque, na verdade, essas regras regulatórias, elas acabam se encaixando, todas elas, nessa própria essência do Código, proteger o consumidor, proteger a sua saúde, sua segurança e a sua vida. E, Paulo, o pequeno produtor muitas vezes chega e fala para você, mas precisa de tudo isso mesmo, doutor? É assim mesmo que eu tenho que fazer tudo isso, mas meu produto vai ficar caro. E como é que o Emater reage a essa situação? Sim, esse é o nosso grande desafio.
né? Que realmente a legislação, ela é criada, como a doutora acabou de colocar, ela é criada para garantir a qualidade do alimento e a segurança no final, sempre a segurança de quem vai consumir, né? Mas um ponto importante a ser levantado, e até polêmico, né? As legislações, muitas das vezes, elas precisam ser criadas e avaliadas os cenários que vão ser empregados, né? Hoje nós temos um conjunto de legislações, são muitas, como a doutora acabou de colocar, são muitas e de vários tipos. E o que muitas das vezes acontece é, primeiro, o produtor não compreender de forma clara o que está escrito, né? As legislações são colocadas e criadas muitas vezes para as grandes empresas. Não que não seja importante o que é colocado nas legislações, mas a legislação precisa estar adaptada às realidades. Quando o nosso foco aqui hoje é o produto artesanal, é importante colocar que os pequenos produtores conseguem produzir produtos artesanais, né? Talvez não com tanta exigência, né? Não baseado com tantas exigências quanto a legislação hoje preconiza e deve ser seguida, né? É importante colocar que a maior parte do que está sendo exigido pelas legislações é importante e não deve ser deixado de ser cumprido, mas uma questão muito importante de ser colocada é que as legislações elas precisam ser colocadas e avaliadas conforme o cenário, né? As legislações, o produto artesanal hoje, para ele entrar no mercado, ele precisa seguir um conjunto de regras, né? Que muitas das vezes inviabilizam o negócio. Isso é um fato, como você acabou de colocar, né? E realmente, algumas situações inviabilizam o processo e muitas vezes o produtor também não entende muito bem como isso é empregado e muitas das vezes acha que vai ser caro por não entender, né? E quando você tem o acompanhamento, no caso dos técnicos da Emater, nós vamos lá e ajudamos ele a interpretar a legislação e ele entender que muitas das legislações e das regras que são exigidas é passível de ser empregada sem emprego de muito investimento financeiro. Da mesma forma que, do outro lado, temos as nossas exigências legais que precisam ser cumpridas e exigidas. Muitas vezes, os profissionais que fazem essas exigências não estão acostumados com o chão de fábrica, né? Não entendem o processo prático do emprego dessa legislação e talvez por desentendimento, não compreensão adequada, torna esse processo de regularização e cumprimento de toda a legislação mais dificultado. Então, é muito importante colocar esse processo de emprego da legislação junto com a prática, né? Quando a gente vai desenvolver uma legislação ou atualizar, a legislação naturalmente passa por processo de atualizações, é muito importante que no meio desse processo aconteça e tenha a participação do final, seja do produtor rural, seja das agroindústrias, seja dos órgãos que trabalham lá na ponta com o produtor na hora da prática. E Daphne, para você também, o produtor rural, o pequeno produtor, chega angustiado com tanta legislação, qual o conselho que você dá? Você concorda aqui com a colocação feita pelo Paulo? Olha, o Paulo colocou muito bem que as legislações elas têm uma dificuldade, obviamente, de compreensão de todos os requisitos que estão ali. Para você ter ideia, hoje no Brasil, o último levantamento do Ministério da Agricultura mostra que só existem 709 produtos que possuem o selo arte regulamentado, né? Minas Gerais sendo o principal estado, com mais de 233 produtos, São Paulo 155 e vários outros estados. Mas tem que lembrar também que essas regulamentações que são criadas, que são estabelecidas por esses órgãos, eles levam em consideração, porque se a gente for definir o que é um produto de origem animal artesanal, é aquele produto que predominantemente tem origem ou matérias-primas de produção própria determinada, que é produzida através de adoção de técnicas manuais, por indivíduos ou pessoas que conhecem, dominam realmente o processo produtivo, e óbvio que tem que ser submetido a um controle de inspeção oficial. Mas a principal característica desses produtos, ou para que um produto seja entendido como produto de origem animal, é que ele traga ali no seu processo essas características tradicionais, regionais, culturais, como eu já tinha falado, né? Para que se possa ter essa diferenciação, que resulta até às vezes em propriedades organoléticas únicas, sensoriais diferenciadas, e possibilita o produtor ter um produto artesanal regulamentado. Óbvio que nem todos os pequenos produtores
embasar todas essas regras. Como o Paulo bem falou, existe uma complexidade de entendimento e por isso que a Emater faz um belíssimo trabalho em ajudar esses pequenos produtores. Mas eu chamo a atenção para principalmente os profissionais, aos órgãos como a Emater e outros órgãos que possam existir, e até mesmo dos pequenos produtores para esse processo de elaboração de normas. Todas essas normas que a gente conhece, a não ser as leis e os decretos, óbvio, eles passam por processo de consulta pública, onde o órgão que não detém esse conhecimento tão específico ali do chão de fábrica, da realidade de produção, solicita à sociedade, à comunidade, aos representantes, que eles venham fazer participação para dizer, oi, Marco, não é bem assim. Eu concordo com isso, mas a realidade lá na fabricação do queijo, da carne, do leite artesanal é outra. A gente faz assim, usa isso, usa aquilo. Porque essas informações que detêm, ou que vêm, na realidade, desses pequenos produtores, ou das associações, ou dos órgãos, como a Emater, que também devem participar desses processos de regulamentação e consultas públicas, são essenciais para que a gente possa construir legislações mais reais ou mais próximas da realidade desse pequeno produtor. Óbvio, né, Sérgio? É muito difícil conseguir regulamentar aquele velho tacho, aquela velha mesa de madeira que vovô guardou e fez o seu produto por anos. Precisa, obviamente, de uma segurança mínima para esses processos, mas não quer dizer que isso está tão longe. Então, eu chamo a atenção para que a gente possa participar muito mais ativamente do processo de construção de normas, principalmente para esses produtos que têm na essência valorizar os produtos artesanais como eles são, para que a gente possa construir um cenário regulatório mais próximo desses pequenos produtores e que esse número de produtos artesanais aumente cada vez mais, para que realmente esse produto que se diferencia de um produto industrial ou de um produto de uma grande indústria, ele chegue ao consumidor de forma mais rápida, de forma mais acessível e também com a valorização cultural, que é a característica principal desses produtos artesanais. Simone. Olha, foi muito bem levantada essa questão da complexidade legal, tanto pelo Paulo quanto pelo Daphne, porque realmente é perceptível a dificuldade de pequenos produtores frente a esse mar de regramentos. E paradoxalmente, Sérgio, nós temos uma máxima quando a gente pensa aqui em legislações que ninguém pode se excusar da aplicação ou do conhecimento das legislações, ou seja, mesmo sendo um pequeno produtor, um pequeno fabricante de alimentos, teoricamente, ele precisa conhecer as regulamentações e as legislações do nosso país. Né? Afinal de contas, ele espontaneamente quis participar daquele mercado de consumo, fabricando, produzindo alimentos, disponibilizando ali no mercado, né? Ou seja, vai ser ingerido. Aquilo que ele fez vai ser ingerido por outro ser humano. E é por isso que a responsabilidade, ela aumenta quando se fala sobre alimentos. O que eu sempre defendo muito é que se um fabricante, se um produtor, ele quer realmente fazer o seu negócio crescer, ele não pode caminhar sozinho. Temos aqui Paulo da Emater, né, que eles têm esse trabalho técnico importantíssimo junto a esses pequenos fabricantes. Daphne também atua aí a nível nacional formando consultores de alimentos. Então, ou indo procurar instituições públicas ou consultores independentes, consultores autônomos, é sempre importante que esses fabricantes de alimentos, eles tenham esse apoio técnico, porque é esse profissional, esse consultor, esse técnico que detém esse conhecimento, essa expertise sobre essas legislações, sobre essas regras regulatórias, que realmente são muitas, né? Mas ele que vai trazer essa bagagem de conhecimento para indicar, né, como é que deve ser realizada a produção, até a própria aplicação das boas práticas de fabricação, que é extremamente importante, né? Até aqui na redução dos
contaminantes, nesse controle de contaminantes, ou seja, os produtos eles não podem oferecer riscos às pessoas. E isso passa por uma série de estágios, né? Esse estágio das questões higiênico-sanitárias é extremamente importante em todas as fases, né? Paulo mencionou aqui muito bem que a contaminação ela pode se dar até mesmo depois que a pessoa já levou o produto, né? Então, ou seja, quando a gente fala sobre alimento, além da complexidade da fabricação em si, existe a complexidade do transporte, da estocagem, do armazenamento, né? Dessas corretas condições de exposição à venda. Então, assim, não é fácil. Né? Não é fácil dominar tudo isso. É por isso que é importante, sim, estar num contexto assim, de ambiência, ou seja, estar com profissionais que conheçam, né, daquele assunto, porque certamente isso vai acrescentar segurança para esse pequeno produtor, vai acrescentar um profissionalismo a mais, ou seja, são ferramentas que vão acabar impulsionando o próprio crescimento ali daquele negócio dele. Para você que ligou a rádio agora, estamos falando sobre qualidade e também segurança alimentar dos produtos artesanais. Estou aqui com a doutora Simone Magalhães, também o Paulo Alvarez, da Emater, e ainda também Daphne Didier, que é referência nacional para a legislação de alimentos. Daphne, você se manifestou? Sim, eu só queria fazer um adendo à frase da Simone, que ela faz um lembrete muito importante sobre realmente essa responsabilidade quando a gente pensa em ofertar produtos, né? A minha avó fala que quem não pode com pote não pega na rodia, né? Apesar das regras de produtos artesanais serem muito mais simples do que uma regra para uma grande indústria, uma empresa que quer fazer também queijos ou produtos lácteos para produção, elas ainda necessitam de serem cumpridas, né? Então é justamente isso, só obviamente concordando com a doutora Simone, quando se fala da responsabilidade. Uma coisa é quando eu produzo na minha casa, consumo ali com os meus entes queridos, com a visita. Outra questão é quando eu tenho esse produto para oferta de outros consumidores, e aí, como a doutora Simone bem colocou, a responsabilidade sobre isso, o princípio da precaução, o princípio da segurança do consumidor, a proteção à sua saúde. Então, inevitavelmente, quando eu pretendo ou me disponho a vender produtos para alguém, para outras pessoas, obviamente, por mais do que eu queira levar ali um gostinho da minha terra, uma lembrança da minha cidade, através daquele produto, não tem como se isentar da responsabilidade. Então, minimamente tem que ser regulamentado esses estabelecimentos, minimamente eles têm que cumprirem requisitos de boas práticas, nesse caso agropecuárias, para produtores de leite e queijos artesanais, porque minimamente um consumidor, quando houver, que a gente não quer aqui, mas qualquer dano à sua saúde, precisa, como a doutora Joana colocou, que as responsabilidades sejam identificadas. Né? A minha avó também fala assim, que tudo dá certo até o problema aparecer. Então, enquanto eu estiver consumindo aquele queijo que está tudo bem, está todo mundo feliz. Mas a partir do momento que eu tiver um problema, eu vou buscar a quem responsabilizar. E aí, nesse caso, nós vivemos num país e no Brasil onde os produtos são regulamentados, é um setor regulado, existem os órgãos reguladores e, no mínimo, a gente tem que atender esses critérios para poder colocar à venda, ofertar para o consumidor um produto e, como a Simone disse, todas essas normas convergem para o CDC, garanta a segurança desse consumidor. Pois é, Paulo, você gostaria de complementar também isso? Sim, é só para fazer um esclarecimento, porque quando a gente coloca essa questão da legislação ser adaptada aos pequenos, isso sempre gera essa discussão que é um pouco delicada. Né? Talvez, na maioria das vezes, possa levar a entender que a gente coloca que talvez não seguir a legislação ou deixar de seguir é necessário. Pelo contrário, né? A legislação ela é importantíssima. Nós, da extensão rural, nós
enfatizamos isso e essa é a nossa luta de fazer com que os produtores rurais de fato compreendam a legislação e possam de fato colocá-la em prática. Mas assim, só para esclarecer essa questão da legislação e não ficar entendido que talvez nós colocamos e passamos essa ideia de que não é importante a legislação, ela é sim importante, a questão só é colocar e levar em consideração a importância de sempre fazer atualizações necessárias, adaptar a legislação à realidade de pequenos e grandes. Né? Hoje a legislação que nós temos, né, graças a Deus por um longo período, a legislação está se modernizando, né, e está se adaptando a cada uma das realidades. No entanto, né, na maioria das vezes as legislações são voltadas a grandes indústrias. Né? E algumas exigências que são colocadas lá são importantes e garantem de fato a qualidade do alimento, né? Elas podem ser usadas e empregadas com métodos e formas diferentes e talvez mais viáveis economicamente para o pequeno produtor, certo? A questão que foi colocada é essa. Tudo que está na legislação é importantíssimo e deve, sem dúvida, ser seguido. Isso que vai garantir a qualidade do alimento, né? É indispensável a gente levar isso em consideração, mas também é indispensável a gente levar em consideração que as legislações precisam ser adaptadas às realidades. E com o passar do tempo, muitas coisas mudam, né? E a legislação precisa também se adaptar à realidade, né? Do momento, né? E do tipo de produtor. Ainda aproveitando essa questão do artesanato, nós estamos falando muito do queijo, né, dos derivados do leite. Aqui no Distrito Federal, quais outros produtos que o Emater acaba colaborando, trazendo um apoio ao pequeno produtor, produtos artesanais além do queijo? A Emater DF ela atua em toda a área rural, né? Todos os âmbito vegetal e animal, né? De produção de hortícolas, de grãos, de área animal, de carne, queijo, né? Então, a Emater atua em todos esses âmbitos, desde o início lá da produção propriamente dita, né? Até o ponto de comercialização. Então, nós pegamos o produtor que está naquela fase bem inicial, até mesmo necessitando de políticas públicas, né? Os capacitamos, damos condição para ter uma vida digna, né? Ali inicia-se um trabalho de produção de acordo com a sua característica, né, familiar, inicia-se um trabalho para que ele tenha um domínio no processo produtivo, seja agrícola ou animal, certo? Os técnicos passam a acompanhar conforme a necessidade. Se é um produtor que produz leite, por exemplo, que é o caso que nós estamos discutindo, ele vai passar a ser visitado por veterinários, por zootecnistas, por agrônomos para preparar o pasto, né? E nesse processo, né, ele vai sendo formado, né, até que a gente consiga obter ele deixa de ser um simples produtor simples e passa a ser de fato um empresário rural, né? Mesmo que em pequeno porte, ele vai mudar esse perfil de um produtor que faz de qualquer jeito, sem conhecimento, eu faço porque eu aprendi com meu pai. Não, agora você vai entender como que é tecnicamente correto plantar um pasto, como que é tecnicamente correto cuidar da saúde do animal, como é tecnicamente correto alimentar esse animal, fazer a ordenha e obter um leite de qualidade até que a gente consiga daí partir para o processo de comercialização. Temos aí uva, morango, a festa do morango em Braslândia, café também, frutas em geral. O Emater dá um apoio em todas essas áreas? Em todas essas áreas. Cada uma das regiões aqui do Distrito Federal tem uma característica, ora para fruta, ora para animal, né? E os escritórios da Emater situados nessas áreas têm esse perfil adaptado para a região que ele está instalado. E essa consultoria tem custo para o produtor? Não, para o pequeno produtor, não. Pequeno e médio produtores, esses são atendimentos gratuitos. Para o grande produtor, algumas atividades a gente faz atendimento, mas mediante pagamento de taxas, mas é bem específico. O foco da Emater são os pequenos produtores e médios. Doutora Simone, a gente vai viajar, por exemplo, para na estrada, tem aquela barraquinha, aí tem lá um salaminho, um queijinho. Cuidado nessa hora? Muito cuidado, né, Sérgio? É interessante você falar isso, porque o setor de alimentos, ele tem uma característica assim, muito peculiar, porque ele é formado por empresas de todos os portes possíveis, né? Então, quando a gente faz aqui um paralelo, né, com setores regulados da nossa economia,
Em todos os outros, existe a presença de grandes empresas, como, por exemplo, se a gente pensa em aviação civil, são grandes empresas. Se a gente pensa em instituições financeiras, são empresas gigantes, né? Se pensamos em planos de saúde, também são grandes empresas. Mas quando a gente vai especificamente para o setor de alimentos, nós temos essa característica, né? Temos ali a presença de empresas muito grandes, multinacionais, inclusive, mas temos ali empresas de médio porte, de pequeno porte, temos essas fabricações feitas até mesmo pela própria família, porque no setor de alimentos é muito comum que as pessoas comecem a empreender ali sozinhas. Né? Então, de repente, alguma questão da própria vida, ela começa a fazer um bolo, um docinho, né? Algum produto para ser vendido, né? Ali sozinha, sem até mesmo saber da existência de tantas regras, como estamos falando aqui, né? E aí disponibiliza esses produtos no mercado, aí novamente, olha a questão da responsabilidade, né? Porque a responsabilidade existe independentemente de ser grande ou de ser pequeno, né? E é por isso que é importante ter instituições, né, como aqui a própria Emater, que está ali bem próxima, né, desses produtores, justamente para conduzi-los para esse caminho de segurança, né, justamente para mostrar que existem requisitos que precisam ser observados. Então, mesmo o docinho, o queijo, né, esses produtos vendidos ali na beira da rodovia, é claro que a gente espera que aquelas condições mínimas de higiene tenham sido observadas. Só que a questão a gente não tem certeza disso, né? A gente vai observar ali, de repente, a nossa própria intuição, né? Como a gente fica vulnerável nessas situações, né? Porque a intuição ali naquele momento para identificar se existem ali indícios, né, de que está tudo certinho ou não, né? Mas, enfim, a gente acaba correndo riscos, né, quando faz a aquisição dessa maneira. Daphne, um outro assunto interessante que nós vemos aqui de produção artesanal é sobre o mel, e sei que você gosta desse assunto. O que você pode dizer para o nosso ouvinte sobre os cuidados quando vai adquirir o mel? Porque a gente encontra garrafa sem rótulo. Olha, eu trabalhei muitos anos com mel e é muito engraçado porque eu mesmo trabalhando em indústrias exportadoras de mel, quando eu levava o mel para minha avó, ela dizia assim: eu não quero esse mel, eu quero o mel original. As pessoas ainda acreditam que, ou tem essa cultura de que mel original, ou mel natural, ou mel de abelhas é aquele mel que você encontra, a gente fala aqui, na beira da estrada, né, onde você vai passando, tem um produtor vendendo uma garrafinha com mel e você produz. Óbvio que o mel, como também um produto de origem animal, ele precisa ser regulamentado e tem os méis que vão estar no mercado com os selos. Mas existem alguns parâmetros que você pode sempre estar observando na hora de adquirir esses produtos. Como a doutora Simone bem falou, é muito complexo, não isenta, independente de ser pequeno ou maior ou grande, o produtor tem que cumprir as exigências, mas tem cuidados que você tem que ter na hora de consumir, como, por exemplo, verificar se aquele produto de fato tem uma origem. A gente fala muito em regulamentação, mas às vezes a gente tem aquele comércio muito individual também próximo à nossa casa. A gente tem aquela pessoa que a gente conhece, que a gente confia e acaba adquirindo aquele produto, óbvio, não a nível ainda de comercialização, de uma relação propriamente dita de consumo, mas as regras para identificar ou conferir se um produto ele é seguro ou não é que ele tenha realmente a rastreabilidade. Tem que ter muito cuidado com esses méis que são vendidos em beiras de estradas ou nesse percurso de viagens que a gente faz, né? Não que eles não sejam, que sejam mel falsificado. Porém, um alimento, na verdade, que mais sofre falsificação e adulterações no mundo é o mel. Então, é muito difícil garantir que todo mel que está no mercado ou que está vendendo na beira de estrada, ele de fato é um mel de origem de abelhas, é um mel de origem floral. Então, tem que ter cuidado de onde você compra, a rastreabilidade e, no mínimo, conferir se esse produto tem ou não ali o selo de inspeção. Óbvio que na estrada a gente não vai encontrar, mas fica muito difícil dizer o seguinte, Daphne, o que é um mel seguro? A gente pode falar de vários parâmetros de características de qualidade, vários testes que a gente aprende com a vovó, com o vovô, com o tio para identificar, desde os mais
culturais em acender uma vela debaixo do mel ou virar a garrafa, mas, de fato, a única regra e característica que pode tornar um produto seguro é que ele tem realmente a rastreabilidade. E isso a gente volta mais uma vez sobre essas normas, né? Não é à toa, Sérgio, que esse ano o tema principal da Organização Mundial da Saúde, no Dia de Segurança Alimentar, foi que normas alimentares salvam vidas, né? Então, ou seja, um alimento que ele está regulamentado é um alimento que consegue garantir a segurança do consumidor. Então, é muito difícil dizer aqui quais são os méis seguros ou não seguros. A dica maior sempre é: procure um mel que tenha rastreabilidade, que seja registrado, que tenha um selo de inspeção do Ministério da Agricultura. Mas, se você conversar com minha avó, ela vai dizer que mel de verdade é o que vem na garrafa, com a rolinha em cima e aquele bem escuro, né? Então, é muito cultural essa situação de entender o que é ou não é seguro. Sem esquecer que temos aquele problema, né? A população de abelhas diminuindo no mundo inteiro, né, Daphne? Sim, principalmente, né? Desde os tempos antigos, o Albert Einstein falava sobre o desaparecimento de abelhas e a gente tem elas como os principais polinizadores, né? Então, a gente tem uma complexidade com o aumento de uso de agrotóxicos, a cada dia mais novos agrotóxicos, novos defensivos agrícolas sendo incluídos na nossa legislação, e os reais impactos a gente acaba não verificando, não só pelo agrotóxico em si, mas o uso também desses defensivos agrícolas de forma desordenada, não controlada e inconsciente ou até inconsequente de alguns produtores, né? Para você ter ideia, a abelha ela tem um raio de coleta de pólen de até 3 quilômetros, que pode chegar até 5 quilômetros, dependendo da disponibilidade de alimento para ela. Então, quando a gente tem esses apiários muito próximos de plantações pequenas, a gente tem um risco real, não só para a abelha, mas para o produto e, consequentemente, essa diminuição. Apesar, Sérgio, também do Brasil ser um dos maiores exportadores de mel, para você ter ideia, a gente ainda tem aquela cultura de que mel não é alimento, mel é medicamento. E isso não é a ideia. Para você ter compreensão, se todo brasileiro tivesse o hábito de consumir uma colher de sobremesa de mel por dia, a nossa produção não seria suficiente para abastecer o nosso consumo. Então, a gente tem que começar a olhar também para outros produtos, como alimentos, não só como medicamento. Eu sei que todo mundo aqui, quando está com gripe, alguma coisa, vai correndo logo para o mel, mas não é essa a realidade. E a diminuição de abelhas é uma questão preocupante em todo o mundo, né? Outros países já têm adotado políticas bem mais rigorosas sobre o uso de defensivos agrícolas. O Brasil tem adotado uma postura ainda muito que meio ali no muro, sim ou não, mas o que a gente vê a cada dia, eu que acompanho as legislações diariamente, são novos defensivos, novos compostos, crescendo e aumentando nessa parte de resíduos defensivos agrícolas, agrotóxicos. A gente nem usa mais esse termo, né? Mas defensivos agrícolas sendo utilizados e a forma inconsequente, tá? A gente tem que pensar também no meio ambiente, porque é um fluxo, é um ciclo, né? A abelha produz esse alimento, não só o mel, mas ela é responsável pela polinização de vários outros produtos que chegam à mesa do brasileiro. Então, a gente também tem que ter consciência sobre esses processos, tem que conhecer, e principalmente a Emater, que faz um papel muito bom de orientar e educar esses pequenos produtores para evitar que eles façam uso desordenado de defensivos. Não só o uso, mas a compra também, né? Então, é um tema que a gente tem que pensar, porque a abelhinha é super importante em nossa vida. Pois é, Paulo. Brasília produz mel em alguns locais. Eu, por exemplo, compro lá de Braslândia. Sim, temos produção de mel aqui no Distrito Federal, né? Ainda não tão expressiva, né? Mas tem aumentado, porque é um produto que tem um valor agregado considerável, tem uma baixa produção nacionalmente, né? Então, para o produtor é uma opção, não é necessário grandes áreas para produzir. Mas não vai fazer um apiário perto de uma área habitada com residências, né? Na maioria das vezes existe tem que ter todo esse cuidado, mas na maioria das vezes o risco não é tão grande, apesar de existir, mas a orientação sempre é que isso aconteça de forma afastada de residência por causa do risco mesmo. Apesar de pequeno, mas ele existe, então é melhor ser sempre afastado. E também existem os protocolos, a política que a Emater passa para esse produtor. Não entendi. Assim, existe também toda uma regulamentação, um apoio que a Emater dá para quem quer se caminhar para a produção de mel.
Ah, sim, temos profissionais especializados, né, nessa área, né? Tem um departamento que trata só dessa questão do mel na empresa, né? E quem se dedica a produzir isso vai ter o acompanhamento do técnico especializado na área. Muito bem, infelizmente o nosso tempo está acabando. Quero começar agradecendo a participação da doutora Simone Magalhães, advogada, especialista em direito do consumidor e rotulagem de alimentos. Doutora Simone, obrigado por estar conosco. E algo que faltou tratarmos aqui nesse tema tão importante sobre alimentação, doutora Simone? Eu é que agradeço, Sérgio. Eu acho que foi muito interessante trazermos esses apontamentos sobre a importância de se observar o alimento, principalmente a questão da rotulagem, porque ela vem realmente para trazer várias garantias, né, para os consumidores. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Justiça trazendo informações aí para os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também ao Daphne Didier, ele que é referência nacional em legislação de alimentos, diretor de assuntos regulatórios no Regula. Daphne, qual o recado final você deixa então para o nosso produtor, pequeno produtor, né, que quer fazer o seu produto caseiro, o seu produto artesanal? Muito obrigado por estar conosco. Olha, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição quando quiserem para a gente bater mais papo. Eu acho que a dica maior que eu posso dar é buscar o conhecimento. Nós temos vários órgãos de apoio a pequenos produtores. A gente tem que pensar na nossa responsabilidade e na responsabilidade que a gente oferta alimentos, né? Porque alimentos se relacionam diretamente com a saúde. Alimentos que não estão dentro do padrão podem colocar a saúde do consumidor em risco. Então, manter minimamente as condições básicas de boas práticas de produção é essencial para que a gente possa estar ofertando alimentos seguros ao consumidor e, obviamente, fazendo com que a cadeia produtiva, a cadeia de comercialização, ela cresça de forma ordenada, segura e dentro dos requisitos legais que a gente possa ter. Mas, mais uma vez, muito obrigado e fico sempre à disposição de vocês. E rapidamente ainda, Daphne, o mercado de trabalho também para esses consultores, estamos com muita defasagem, precisando muito desse tipo de profissional? Olha, o mercado de consultores hoje ele cresce muito, né? Os profissionais que se dedicam a essa área, eles têm tentado, têm trazido aos pequenos produtores, até às grandes indústrias, a garantia dessa complexidade de normas serem colocadas em práticas, né? Como a Simone bem colocou, o Paulo bem colocou, as normas elas têm um processo complexo de entender. Então, buscar uma consultoria, buscar um consultor, para que ele possa tornar um pouco mais claro esse processo é essencial. E é um mercado que cresce a cada dia, porque ele é baseado na experiência de cada profissional. Então, se alguém precisa procurar um consultor, busque aquele ou aquela entidade que tenha experiência na área. A gente aprende, a gente ensina com o que a gente aprende. A gente aprende melhor quando alguém já fez ou executou aquilo de forma mais prática. Aqui a gente sempre fala que conhecimentos compartilhados criam futuros sustentáveis. E esse mercado de consultor ele cresce a partir do conhecimento, da experiência e da dedicação de cada profissional. Mais uma vez, obrigado, Daphne Didier. Agradeço também ao Paulo Alvarez, extensionista rural e técnico em agroindústria da Emater DF. Paulo, obrigado por estar conosco. E qual o conselho final que você deixa para o pequeno produtor e também para o consumidor? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Esse tipo de debate que acontece, ele é importante ser constante, né? Como ficou claro aqui, esse processo de desenvolvimento de novas desenvolvimento de legislações e emprego delas e o momento da prática, né, sempre vai existir alguns ruídos. Então é importante que esses debates permaneçam, continuem, que ocorram mais debates, né? Como o Didier colocou muito bem, é importante que a busca de informação seja constante, né? Porque de outra forma ele não vai conseguir entregar um produto de qualidade para o mercado, para os consumidores, né? E é isso. Muito obrigado pela... E o pequeno produtor, às vezes foge da Emater também para não legalizar, não aumentar custo e também acabar fazendo só aquela produçãozinha dele ali. Tem medo da Emater ou não? Como ele procura a Emater? Como nós somos um órgão de orientação, não existe essa questão do medo. Geralmente acontece a questão do medo, do receio, geralmente pelos órgãos de fiscalização. Eles sofrem mais com isso porque são muito mal interpretados, né? Entendem que a fiscalização vem para prejudicar e pelo contrário.
quando o produtor nos procura, na verdade é para buscar informação. Então, na verdade, nós somos mais que um socorro para eles, né? Somos o advogado, né? Na defesa dele quanto à questão da fiscalização. Mas não porque a fiscalização está fazendo algo errado ou ruim para o produtor. Pelo contrário, o que a fiscalização faz é imprescindível e sem ela a gente não consegue garantir que a nossa orientação como extensão de fato aconteça. Né? Então, para a gente é mais um parceiro, né? Eles nos entendem como um parceiro, isso nos facilita o nosso trabalho, né? E acaba que nós somos o intermediário entre o produtor, que está com medo da fiscalização, né? E o produtor em si. Né? Então, a gente faz esse link, faz com que eles compreendam de fato as legislações e consigam colocar em prática, né, o que a fiscalização está exigindo. E esse contato, rapidamente, como é feito entre o pequeno produtor e a Emater? Como é que eles fazem esse contato com vocês? Como é que eles procuram vocês? Em cada região administrativa do Distrito Federal, nós temos um escritório composto por diversos profissionais de diversas áreas. Então, o produtor pode procurar, né, os escritórios locais, cada região vai ter um. Né? Nós temos o nosso site da Emater, lá tem todos os endereços, todos os contatos, é fácil de encontrar. A Emater, ela está instalada em cada região há muitos e muitos anos, então a maior parte da sociedade, principalmente a rural, né, infelizmente, poucas pessoas da zona urbana conhecem o que é Emater, mas os nossos clientes, que são os produtores rurais, eles sabem onde é que está a Emater local, então é fácil para encontrar. Muito obrigado aos nossos convidados, 11h01, Revista de Justiça de hoje fica por aqui. Teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também para assistir quando quiser no YouTube da Rádio e TV Justiça. 11h01, está chegando aí a Ariana Fonseca com Entretexto. Um ótimo dia para você. Sim, a Ariana Fonseca com Regra do Jogo. Então, um bom dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.